Depois do terror da altitude, o Fluminense enfrenta outro dos seus carrascos, a grama sintética. O Fluminense vem até Minas Gerais enfrentar o Atlético Mineiro na estreia do gramado sintético da Arena MRV. Enfrenta um outro time que está em frangalhos, com perdão aí do trocadilho, mas um time que vem muito mal. O Atlético Mineiro não consegue ganhar 2 jogos seguidos, amarga ali uma campanha, não vou dizer desesperadora, mas uma campanha bem abaixo do que se esperava na Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, uma campanha também abaixo do que se espera. E do lado do Fluminense, a necessidade da vitória. Perder para o Botafogo, empatar com o Vitória e até mais do que isso, os 2 tropeços na Sul-Americana, mesmo com o time reserva, vem com um peso gigante para cima desse Atlético Mineiro e Fluminense. E tudo que você precisa saber sobre esse confronto que acontece hoje, no final da tarde, na Arena MRV, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Você é a pessoa que deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e dá aquela moral também comentando aqui. Estamos, e vai ter aqui a explicação na descrição, estamos numa campanha para poder estar no Mundial de Clubes. Beleza? Estaremos lá no Mundial, mas contamos com a sua ajuda também. Estamos rifando 10 produtos de Fluminense, tem camisa autografada pelo Cano, pelo Fábio, pelo Ganso, tem moletom, tem copo térmico, tem boné do Fluminense, tem um monte de coisa lá do Fluminense que a gente está rifando ou fazendo uma ação entre amigos, né, para ficar aqui dentro da lei. R$10 é um número, R$20 2 números, R$30 são 3 números. É só você mandar para jornadanomundial@gmail.com, esse é a chave Pix. Mandou o Pix para lá, já está concorrendo, depois a gente vai abrir a lista certinha, colocando os números lá, tudo disponível, mas dá essa moral para a gente poder estar lá no Mundial também, beleza? A gente conta com a ajuda de vocês, porque a gente está em todos os jogos e a gente quer fazer uma super cobertura do Mundial de Clubes também. Esse jogo contra o Atlético Mineiro marca, inclusive, o Fluminense voltando a jogar no gramado sintético depois de menos de um mês, né? Jogou contra o Botafogo há pouco tempo atrás. A partida acontece às 5h30 da tarde com transmissão da Globo, tá? Não é o horário tradicional, mas tem transmissão da Globo para parte do Brasil e também do Premier. Como eu falei, jogo às 5h30, Fluminense e Atlético Mineiro. O histórico favorece a eles, tá? 43 vitórias do Galo, 33 nossas, 31 empates. Jogando lá na Arena MRV, nosso desempenho é pífio, triste, desesperador, patético. Não teve muitos jogos até agora lá, né? Foram apenas 2 jogos. Os 2 a gente perdeu por 2-0. Enfim, né? O do ano passado, sem dúvida nenhuma, muito mais dolorido, que foi aquele da Libertadores que nos eliminou. Mas o tempo é outro. Cara, olhando a tabela do Brasileirão, que eu vou botar aí na tela, a gente vê que com a vitória do Flamengo sobre o Bahia, deixa eu até atualizar aqui, o Flamengo volta para a liderança, né, que tinha perdido momentaneamente para o Bragantino, que empatou com o Grêmio. Tinha perdido momentaneamente não, quem perdeu momentaneamente foi o Palmeiras, que está em terceiro. E com esse empate do Red Bull, o Fluminense não pode ultrapassar basicamente ninguém, né? Porque tem o Palmeiras aqui com 3 gols de saldo de diferença. Então, aliás, com 4 gols de saldo de diferença, fica um pouco difícil de ultrapassar uma galera. Talvez o Cruzeiro, que enfrenta o Sport, né, lá na Ilha do Retiro. Um tropeço do Cruzeiro associado a uma vitória do Fluminense, ou até mesmo um empate, se o Cruzeiro perder lá, o Fluminense pode ganhar posições. O único time que está vindo e que ainda pode passar o Fluminense na rodada é o Ceará. Tá? Se o Ceará vencer o seu jogo, o Fluminense precisaria pelo menos empatar para... aliás, empatar perde a posição mesmo assim por causa do saldo, né? Então o Fluminense, se o Ceará vencer o jogo dele na segunda-feira contra o Santos, o Fluminense necessitaria também já ter vencido nesse domingo para poder não perder a posição. Ou seja, o retrato é o seguinte, tá, galera? A gente não está falando aqui de um momento desesperador de Brasileirão. Eu acho que todo mundo sabia que o Fluminense teria uma dificuldade imensa teria que ser quase perfeito para brigar pelo Campeonato Brasileiro, pelo título. E a gente vê que o Fluminense está em quinto, joga um jogo fora agora, teve uma sequência já em casa, teve um tropeço contra a equipe do Vitória, que ainda vai ficar custando durante um tempo, mas teve uma vitória contra o Corinthians também. E aí, assim, a gente está em quinto, a gente está no bolo ali. Acho que se viesse uma carta lá no início do campeonato para todo mundo assinar, se aceita ficar na 4ª colocação do Brasileirão, acho que a maioria, quase a totalidade da torcida aceitaria ficar em 4º. Então, o problema está onde?
O problema está no Fluminense ainda não ter sido tão superior a um adversário. O Fluminense não massacrou o Once Caldas, o Red Bull. O San José massacrou, né? Dentro do Maracanã, né? Vou excluir esse, porque aí, né? Acho que, inclusive, esse diz muito sobre a gente ter sido pior que o San José na Bolívia. Mas a gente não massacrou o Santos, que a gente venceu. A gente não massacrou o Corinthians, que a gente venceu. A gente até foi melhor do que o Vitória, mas aí nesse jogo que eu acho que a gente teve uma atuação bem superior, a gente tomou empate no final. A gente foi pior do que a União Espanhola com reservas. A gente foi muito pior do que o Botafogo. Contra a Aparecidense, a gente foi um pouco melhor só do que o time de Goiânia, um time muito sem inspiração. E a mesma coisa contra o Sport, e fomos piores do que o San José. Então o que eu quero dizer? O Fluminense ainda não sobrou numa partida. E aí você soma isso a resultados que vêm ruins, não necessariamente no Brasileirão, não necessariamente na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Em todos esses, a gente está numa condição tranquila. Nossa condição no Brasileirão é tranquila. Nossa condição na Sul-Americana de ganhar os 2 jogos em casa e passar em primeiro é relativamente tranquila. E contra a Aparecidense também, a gente ganhou o jogo de ida. É não perder para a Aparecidense com mando nosso em Brasília, porque a verdade é essa. Então, assim, as nossas situações são tranquilas, mas talvez o que o torcedor do Fluminense ainda não viu é uma segurança completa. E eu acho que uma vitória hoje contra o Galo pode trazer isso para o torcedor do Fluminense. Uma segurança completa. Vencer num gramado sintético, vencer um time que tem um investimento alto, por mais que esteja na 10ª posição agora, na 12ª posição do Campeonato Brasileiro, venceu na última semana o Juventude, enfim, mas dane-se, está na situação ruim, dane-se, a gente vai botar pior ainda. Tá faltando uma boa atuação do Fluminense com uma vitória para poder reencontrar os caminhos. Porque quando você não tem futebol, você tem que ter vitória. E o Fluminense não estava pior do que os seus adversários. Como eu falei, o Fluminense foi pior. Tirando os jogos com os reservas, o Fluminense só foi pior que o Botafogo, desde a estreia do Renato. Só. Foi o único jogo que ele foi pior, tirando os 2 da Sula com os reservas. Só que a gente não pode tirar os reservas da conta. Porque serão esses reservas que estarão hoje para poder entrar no jogo contra o Atlético. Então a gente está falando de elenco. Vamos falar da situação diretamente do bola e campo, porque para esse jogo a gente vai ter que falar sobre reservas, porque o Renato Gaúcho trouxe um time relativamente diferente aqui para BH, e claro, a gente vai falar disso agora no Bola e Campo. Vamos lá, tá? Escalações prováveis aí na tela. Eu consegui apurar uma coisa sobre a escalação do Fluminense, tá? Não sei se é a escalação que o Renato vai levar a campo, mas ele, durante a semana, ele treinou sem Ganso e com Bernal e Nonato no time titular. Por isso que vocês estão vendo aqui, ou Ganso ou Bernal. Eu não garanto, tá, que o Ganso vai pro banco e tal. Inclusive, acho difícil ele fazer isso de início. Pode ser que ele tenha testado uma formação para utilizar no meio de um jogo, dentro de uma situação, mas não é muito comum do Renato fazer isso. Então, assim, vou botar aqui as 2 escalações, tá? A escalação mais provável e a escalação menos, né, ou a escalação que eu soube que ele testou. Existe uma outra volta muito importante também de um camisa 3 chamado Thiago Silva, né? Que a gente não sabe qual dos zagueiros que vai para o banco. Eu tô chutando que é o Ignacio, porque foi bem mais inconstante do que o Freitas. Provável escalação do Fluminense para o jogo contra o Galo é de Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, aí o Thiago Silva, que voltou, está relacionado, informação que a gente deu aqui no Raiz Tricolor. O Thiago Silva está relacionado para a partida, mas a gente ainda não sabe se ele vai ser titular, tá, no jogo. Mas pelo menos no banco vai estar. E aí, enfim, ele voltando, se ele voltar de titular, eu acho que roda o Ignacio e ele joga ao lado do Freitas. Na lateral esquerda, Gabriel Fuentes mantido. O meio de campo, a dúvida que eu falei, ou ele vai com Nonato e Martinelli e o Ganso mais avançado, eu não faria isso. No gramado sintético, a bola corre mais. O jogo deve ser um pouco, daqui a pouquinho eu vou falar da escalação do Atlético, o jogo deve ser um jogo de velocidade. A gente vai cometer o mesmo erro do jogo contra o Botafogo, caso o Ganso não tenha nível ainda físico. E eu acho que em uma semana, eu vi o jogo contra o Sport, em uma semana o Ganso não vai estar voando fisicamente. E a gente precisa de ponto agora. A gente não precisa melhorar o Ganso agora. A gente precisa de ponto agora. Precisa vencer jogo. E aí, enfim, eu acharia a estratégia de ir com o Facundo Bernal, Martinelli e Nonato, invertendo o tripé, né? Porque normalmente o tripé do Fluminense ele é um tripé assim. Vou tirar aqui o Bernal. Ó. Ele é com 2 volantes e um meia.
E aí esse meia encosta aqui ao lado do atacante, vira um 4-2-4 em alguns momentos. Sem o Ganso e com o Bernal, se inverte um pouco esse tripé. Você fica com um volante 5 e 2 volantes, né, meias, que não saem tanto, mas liberam um pouco mais os 2 laterais, porque sempre tem cobertura. Esse meio-campo aqui pode fazer diferença dentro de um jogo difícil como esse contra o Atlético, em roubadas de bola. O ataque é o provável com Canóbio, Arias e Everaldo mesmo. Germancano segue fora. O time do Atlético, tá? Tem algumas mudanças. O Atlético perdeu para o Deportes Iquique no meio de semana lá no Chile, na Sul-Americana. Ainda está numa situação relativamente tranquila, mas é pouco ponto. 5 pontos em 4 jogos é pouco ponto, né? Vem mal no Brasileirão, apesar da vitória contra o Juventude. Essa vitória só possibilitou estar nesse momento em 12º lugar, ou seja, se não tivesse vencido, fatalmente estaria na zona de rebaixamento nesse momento, seria 18º com 6 pontos, inclusive. Então, situação não é muito boa do Atlético, não. Cuca está pressionado. Provável Atlético que ele deve levar a campo é com Everson no gol, Natanael na lateral direita, aí uma dúvida na zaga, ou Igor Rabelo ou Rômulo. E o zagueiro pela esquerda, o Júnior Alonso. Na lateral esquerda, Caio Paulista, ele mesmo. Aí você fala, Gabriel, olha a lei do ex aí com Caio Paulista. Então a gente tem lei do ex também com Samuel Xavier, né? Entre os titulares, é o único que jogou, acho que no Atlético Mineiro, pelo menos olhando aqui rapidamente, não estou lembrando de ninguém, não. Então, o Caio Paulista jogando de lateral esquerdo. Pelo meio, o GE. Globo deu uma escalação que tinha o Bernard, Rubens, Coelho, Rony, Scarpa e Hulk. Eu até perguntei ao meu amigo Guilherme Frossá, falei, cara, quem marca nesse time do Atlético? Ele falou, não, possivelmente deve ir um Fausto Vera ali como primeiro volante. O Rubens, que é lateral esquerdo de origem, chegou a jogar como atacante, tem jogado de segundo volante, e aí sim um quarteto, entre aspas, de ataque, né, com o Scarpa mais aberto pela direita, o Coelho mais aberto pela esquerda, Rony e Hulk mais como atacante. Será que tem lei do quase ex, né? Porque o Rony foi ex-negociação com o Fluminense. Acho que não, melhor não, né? Vamos ver como é que vai ser essa disputa Rony e Canóbio, né? É como se tivesse tido um jogo entre o Cano e o Ricardo Goulart. É praticamente isso. Só falta o Canóbio fazer 40 gols por temporada. Bem, se o jogo for rápido, a equipe do Atlético Mineiro acho que projeta um pouco disso. O Fluminense tende a perder muito tendo o Paulo Henrique Ganso. Gabriel, gramado sintético, como é que é a história? Eles estão jogando direto lá? Eles treinaram 2 vezes, tá? Nessa semana lá no gramado sintético da Arena MRV, que é específico, né? Às vezes não adianta tanto você jogar num outro sintético. Muda, claro, é bem melhor você ter experiência. Por exemplo, o ataque do Atlético Paranaense inteiro, à exceção do Hulk, né? Vem de gramado sintético. O Scarpa jogou um bom tempo no Palmeiras, no gramado do Allianz, bem como o Rony também. O Coelho no gramado da Arena da Baixada, que é o mesmo que o Canóbio também jogou, mas só ele aqui do Fluminense tem uma experiência de tanto tempo jogando em gramado sintético, né? O Caio Paulista também chegou há pouco tempo atrás a jogar também em São Paulo, né? Atuar por várias vezes ali na equipe do Palmeiras também há não muito tempo. Então, assim, eles acabam tendo mais jogadores com experiência em gramado sintético do que a gente. Mas assim, gente, pelo amor de Deus, né? Isso tem que parar de ser desculpa. Temos uma boa oportunidade hoje de pontuar num gramado sintético, já que o próprio time do Galo conhece pouco. Um pouco mais só desse gramado do que a gente, tá? A apostinha que eu fiz lá na KTO é a seguinte, tá? Dessa vez eu vou, na verdade, que eu vou fazer aqui na tela com vocês, vou no famoso Odão, beleza? Que é o seguinte, a KTO pega uma combinação de resultados e ela faz o seguinte, fala, ó, vou pegar essa combinação aqui de resultados e vou dar uma aumentada, beleza? Ainda vou dar uma aumentada nessa sequência aqui. E aí tem aqui a do Atlético Mineiro e tem a do Fluminense. A do Fluminense é arriscada, tá? Porque o Fluminense precisa vencer o jogo e o Everaldo chutar pelo menos uma vez no gol. Ele precisa finalizar uma vez e acertar a meta com essa finalização. Tá pagando 6, era para pagar 5,5, mas a KTO sobe o valor, né? Eu vou botar R$8, ou seja, se bater, eu ganho R$48. Né? Esses R$8 não vão me fazer falta. Inclusive, as odds do jogo, se você olhar aí, o Atlético também não está com esse favoritismo todo para vencer, não. Está pagando 2 a vitória do Atlético. O empate 3,25, o Fluminense 3,9. Essas são as cotações lá na KTO. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Você pode passar lá e se cadastrar. Claro, sempre lembrando, para mais de 18 anos,
quem tem mais de 18 anos, joga com responsabilidade, você tem mais chance de perder do que de ganhar, beleza? A KTO manda, inclusive, que eu fale isso, porque ela sabe da necessidade também do jogo responsável. A arbitragem será feita por Ramon Abate Abel, árbitro que, curiosamente, apitou a nossa última vitória num sintético. Palmeiras 0, Fluminense 1 no Brasileirão do ano passado. No Brasileirão do ano passado ele também apitou a nossa derrota para o Atlético Goianiense por 1-0 lá em Goiânia. E é até aquele que o VAR não consegue determinar se a bola saiu ou não. Então no lance ou uma falta, sei lá, alguma coisa assim no lance do gol do Atlético Goianiense. E apitou também aquele 3-0 do Corinthians em cima da gente. Um vareio no primeiro turno ainda com o Diniz. Já são 12 jogos apitados por ele. 4 vitórias nossas, 5 empates e 3 derrotas. Como mandante, a gente sempre se dá bem. Eles são 3 vitórias e 4 empates. Nunca perdemos com ele apitando. Como visitante, desempenho até que aceitável. Foram 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, sendo as 3 derrotas para o Inter, para o Corinthians e para o Atlético Goianiense. Esse é Ramon Abate Abel, que comanda quem comanda a arbitragem. O Wagner Hillway é o árbitro. É isso então, tá? Tamo junto. Não esquece de deixar um like embaixo. A nossa transmissão, também não falando lá no início, 5h30 começa o jogo, 3h30 a gente está ao vivo com o nosso programa de pré-jogo, o Fio na apresentação, eu, Lessa e Rafael Siqueira aqui direto de BH. Depois tem a nossa transmissão do jogo e após, claro, o nosso pós-jogo com coletiva, com zona mista, com opinião, com participação sua no chat, dando nota para os jogadores, toda aquela cobertura que você já está acostumado a acompanhar, beleza? Então é isso. Se inscreve, deixa o like, tamo junto, até a próxima. Valeu!